Manhã do Ouvinte. Entrevista. Já estamos de volta na Rádio Manhuaçu, também nas mídias sociais, com o nosso Manhã do Ouvinte e trazendo sempre na terça-feira a entrevista com a doutora Ludmila Dornelas. A cada 15 dias ela está conosco aqui. E nas outras terças nós temos a presença da psicóloga Vitória Pimentel, que está conosco a partir desse mês de setembro. Doutora Ludmila, já estava com saudade de você. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manhuaçu 106,9. É um prazer, Luiz, estar com você novamente. E é um prazer sempre poder compartilhar informação. Então, ótimo. Agradecida. Nós agradecemos. Doutora Ludmila Dornelas, ela é especialista em clínica médica e medicina da dor e que possui uma visão ampliada pela medicina funcional integrativa e medicina endocannabinoide. Doutora Ludmila, então é a nossa convidada de hoje. A gente vai seguir falando sobre fibromialgia. A gente fez uma apresentação da doutora, ela falou um pouco, depois destacou mais um pouco, né? Mas dúvidas existem. Então é sempre muito bom recebê-la aqui. Doutora, dos programas anteriores nós vimos que a fibromialgia é uma síndrome. Não se resume à dor, engloba a dor e também outros sintomas. Você poderia resumir para a gente como essa dor é tipicamente descrita pelos pacientes que você atende lá no seu consultório e outros sintomas associados também da fibromialgia, doutora? Sim. Como Luísa afirmou, a fibromialgia não é apenas dor, apenas entre aspas. Ela é uma síndrome. Quando a gente fala na medicina que é uma síndrome, quer dizer que existem várias condições associadas. E a fibromialgia, na verdade, ela é uma dúvida e um questionamento para a medicina até o momento. A gente não tem respostas para tudo. Nós temos diversos caminhos. Eu acho que isso é até mais importante do que uma resposta somente. Mas nós temos o que fazer, isso é extremamente importante. Então, a fibromialgia se trata de uma dor que é no corpo todo. Então, vai ter na parte de cima, na parte de baixo, de um lado e do outro lado. É uma dor intensa. Não sobra nenhuma parte sem dor. Não sobra, não, é. Triste, porque, né? assim, muitas pessoas, como a gente já tinha comentado, por exemplo, tem uma dor no tornozelo. A dor no tornozelo, ela provavelmente é um acometimento daquela região do tornozelo por uma fascite plantar ou por uma lesão no ligamento, alguma coisa nesse sentido que tem que ser descoberta. Agora, a fibromialgia não. Ela vai ter dor no tornozelo, no outro tornozelo, no joelho, na perna inteira, na outra perna, no braço, nas costas. Especialmente, o que os pacientes geralmente trazem de informação sobre a dor, que é uma dor profunda, é uma dor que dói lá dentro, é uma dor nervosa. Essas são as expressões que o paciente usa. E ela é no corpo todo. Às vezes parece que está formigando, que está inchado, que está dormente. Geralmente, quando tem uma crise maior de dor, porque há momentos com mais dor, com menos dor, então geralmente começa nessa região do pescoço atrás e vai espalhando, vai caminhando, ela vai andando no corpo. Além da dor, que é assim, a gente tem outros sintomas que não necessariamente vão estar, mas a fibromialgia não é somente dor. Então, geralmente existe um cansaço extremo, a pessoa fala, eu acordei e um caminhão já tinha me atropelado. É essa a expressão. Ou seja, em percentual, 70% de dor. 70% das pessoas têm esse cansaço extremo. Sim, entendi. Dor sempre tem. Sim. O cansaço, 70% mais ou menos que a medicina hoje calcula, que a pessoa vai falar, eu acordei, não fiz nada, mas já parece que um caminhão me atropelou. Isso. E boa parte delas vão acordar com o corpo rígido, a musculatura rígida. É uma rigidez que passa rápido. A da artrite demora um pouco mais, por exemplo. Mas a pessoa sente que o corpo está duro num primeiro momento que ela acorda. Acordou, percebeu, vai ter que esperar um pouquinho para depois Isso, voltar alguns ao normal. minutinhos, 5 minutinhos, já percebe que consegue se movimentar. Também 70% das pessoas têm essa queixa. Sim. Doutora, com tanta dor assim, há uma dificuldade para dormir?
90% das pessoas com fibromialgia têm dificuldade para dormir. A gente fala que é um sono não reparador na medicina. O que isso quer dizer? A pessoa acorda cansada. Não é assim, todos nós cansamos, todos. Todas as pessoas se cansam. Durante o dia, após um dia de trabalho, após uma faxina, após uma limpeza num local, ou após trabalhar sentado mesmo, vai existir um cansaço. Mas a pessoa com fibromialgia, ela já acorda sentindo-se como se ela já tivesse realizado essas tarefas. Isso porque ela não consegue dormir bem e não consegue descansar. Perfeito essa colocação. Isso são coisas que estão muito linkadas, não tão separadas absurdamente. Geralmente é bem acompanhado isso aí. É porque a gente percebe quando a gente, que não tem aí o problema da fibromialgia, que a gente tem uma noite que não foi a ideal, né? Você dormiu pouco, você percebe, a gente consegue perceber no dia seguinte que a gente até usa uma expressão, né? Hoje eu não sou ninguém, né? Porque o sono faz a falta e ele realmente traz esse reparo. Doutor, o que é névoa mental ou fibrofog? Eu vejo aqui na pauta que a doutora trouxe, que tem aí um índice de 50% a 90%. O que é isso? Esse é um outro sintoma que acompanha. É interessante porque nós temos a névoa mental. A pessoa ela chega com isso. Eu não consigo terminar um raciocínio. Eu esqueço as palavras. Isso não é somente na fibromialgia. Na fibromialgia, ela já ganhou o nome de fibrofog, que é próprio da fibromialgia. Mas na medicina, em outras situações, isso se chama brain, que é de cérebro, fog. É névoa, é como se o pensamento estivesse envolto numa nuvem, ou que você não consegue desvendar, terminar aquele raciocínio. Então, tem a ver com essa disfunção cognitiva. Importante, todos esses sintomas existem em outras doenças também. Sim, e podem também aparecer nas pessoas acometidas pela fibromialgia. Isso. A doutora falou de rigidez nos músculos, tem também uma hipersensibilidade ambiental, 70%. Interessante. É como se o sistema da pessoa com fibromialgia, o sistema nervoso, tivesse mais desencapado. Os fios desencapados. Acho que essa é uma boa analogia. Por exemplo, um lugar que tiver muita luz muito forte, pode te incomodar um pouco. Na pessoa com fibromialgia, incomoda mais. Uma comida que esteja um pouco mais salgada. Você ainda come, a pessoa com fibromialgia não consegue. Sim. Um local que faça muito barulho. Uma pessoa com fibromialgia geralmente não vai frequentar uma boate, por exemplo. Aquilo vai incomodar muito. Então, todos os sentidos, olfato, tato, paladar, todos os sentidos são hipersensíveis na pessoa com fibromialgia. Inclusive, uma coisa que eu pergunto muito aos pacientes, às pacientes no caso, como que é para você usar sutiã? Não uso de jeito nenhum. Muitas vezes elas falam assim, é muito difícil usar, incomoda muito. Então, para que uma pessoa que não traz esse incômodo, a pessoa com fibromialgia muitas vezes acontece de ter esse incômodo. Eu por entendi. exemplo. Algo assim que é normal, né, natural do dia a dia, para aquela pessoa é um excesso. Né? É um excesso, é aumentado. Isso. Agora, estresse, tristeza profunda, ansiedade, na fibromialgia isso tem uma tendência em elevar também? O nosso corpo é um mecanismo que funciona como um todo. A gente tem a divisão, que é muito importante em muitas matérias dentro da medicina, mas a gente não pode esquecer que ele sempre é um inteiro também, ele também é um todo. Sim. Então, tem que estar em harmonia, né? Isso. Na fibromialgia é comum haver estresse, ansiedade, depressão ou estresse pós-traumático. Até esses eventos desencadeando o quadro de fibromialgia, porque os neurotransmissores, que são a conversa entre os nossos neurônios, estão alterados na ansiedade, na depressão, no estresse pós-traumático e também na fibromialgia. Então, os mesmos. há esse aumento de tudo isso, né? Agora, a doutora Ludmila é a nossa convidada de hoje aqui na Rádio Manhuaçu, também nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube. Inclusive, você que está acompanhando no rádio e que não que chegou agora, né? Pegou a entrevista agora, ela fica arquivada no Facebook e no YouTube, Tribuna do Leste, e você pode ver depois, pode mandar para quem você quiser, fique à vontade, tá? É um conteúdo que está aí disponível para você. Doutora Ludmila, qual é o impacto da fibromialgia na vida diária de quem a tem?
é um impacto grande, não é? Sim. Quando a gente fala em medicina da dor, Luiz, isso é próprio da medicina da dor. A gente tem 4 aspectos que a medicina da dor, o estudo médico da dor, já definiu de saúde. Então, eu vou falar dos 4, vou citar exemplo em nós e nos animais para você entender as diferenças e como que isso impacta na vida de uma pessoa. A fibromialgia e outras dores. A gente tem a dor física. Por exemplo, quebrei meu braço. Então, está com o braço quebrado. A gente tem a dor social, que é quebrei meu braço e sou a mãe de uma família. Então, eu não consigo hoje fazer almoço, não consigo levar meu filho na escola. Isso é uma dor social. Cumulativa, né? Isso. Não é elas só física, são juntas, mas... entendeu? Tinha a Entendi. física e a social. E agora eu tenho a dor psíquica. Poxa, eu estou triste que eu não consigo fazer comida. Eu estou com medo que os meus filhos não terão o que comer. Eu estou com medo de não conseguir levar meus filhos na escola. Então, tem essa parte psíquica. Essas 3 partes que eu falei até agora, vamos supor que seja um macaco, por exemplo, Sim. que quebrou a mão também. Esse macaco, ele vai sentir a dor de ter quebrado o braço, A física. a dor física. Vai ter a dor social, provavelmente o bando vai abandoná-lo. Entendeu? Se ele não Entendi. conseguir desenvolver, macaco pendura. E tem a dor emocional também, a psíquica. Medo, tristeza, ansiedade. No caso, não vai ter a alegria, que seria muito importante, mas, né, vai estar suprimida. Então, veja que nós somos iguais aos outros animais mamíferos nesse sentido, Sim. de dor. Porém, o ser humano é aquele que ainda tem uma pergunta diante das situações da vida. Nós temos a dor espiritual. Por quê? Para quê? É quando a gente põe sentido, significado, transcendência nas coisas. Os outros animais não fazem isso. Talvez seja a imagem e semelhança de Deus que a gente tem, mas a gente pergunta por quê. E é interessante que a gente pergunta, para quê comigo? Para quê? A gente pergunta isso para a vida, mas a vida nos devolve essa pergunta, porque a resposta somos nós que damos. Então, quando você tem fibromialgia, você vai ter todos os 4 tipos de dor. Eu sou amputada, sofri o acidente de ônibus, eu tenho os 4 tipos de dor por causa da amputação, vamos dizer. Só que aí, hoje, qual que é o sentido, qual que é o propósito de eu ter vivido tudo isso? Nesse momento, inclusive, estar aqui com vocês. Então, essa definição é a definição que chegou-se a essa conclusão que o ser humano tem esses 4 tipos de dores, né? O ser humano ele tem essas 4 dimensões da saúde, e na medicina da dor isso foi assim, das primeiras áreas médicas foi a primeira a relatar essa dimensão, que é a dimensão espiritual da saúde, e que é uma coisa que é meio óbvia, mas é interessante quando a medicina coloca, né? Que você precisa de dar sentido, significado para as coisas, e escolher uma resposta diante de uma situação difícil que todos nós vamos viver, que é o ser humano que é capaz de dar respostas à vida. Isso. Então, é isso. Agora, há, naturalmente, né, um prejuízo muito grande, né, nos relacionamentos pessoais, na habilidade em manter compromissos. Dor social. Executar os hobbies. Dor social. Cuidar da família, vida sexual, a parte física, o humor, a memória, a concentração, a motivação, está tudo dentro dessas dimensões aí. Tudo dentro dessas dimensões, que tem que ser abordadas em todas as pessoas. E na medicina é preciso ser abordado. Hoje, o médico que não aborda essas dimensões como um todo, diante de um paciente com dor, ele não tem resposta no tratamento. É uma característica da medicina integrativa, né, doutora? Também na medicina integrativa, com certeza. Doutora, é impressionante como tantos fatores podem estar interligados, né? Eu até disse agora há pouco que nosso corpo funciona em uma harmonia muito grande, né? O que a ciência já compreende sobre as causas da fibromialgia? Porque algumas pessoas desenvolvem essa dor tão intensa e tão generalizada. Eu acredito que quem está acompanhando assim quer entender por que eu tenho essa dor tão forte assim. Não existe ainda uma causa definitiva que foi batido o martelo. Por exemplo, a gente não tem um exame também que a gente faça que fala, essa pessoa tem, por exemplo, eu faço um exame de imagem, um raio-x, uma tomografia e falo, essa pessoa tem artrose no joelho. Ou um exame de sangue e fala, essa pessoa tem diabetes. Fibromialgia não tem essa situação. Então, aí também a dificuldade de se descobrir a causa. O que eu percebo no cuidado com os pacientes com fibromialgia é que é
multicausal, são várias causas. As causas que a medicina já levantou são várias, que têm sido estudadas. Tem a química do corpo, por exemplo, que é a questão de fatores hormonais. Você consegue ver que a pessoa com fibromialgia, ela vai ter o hormônio do estresse aumentado, geralmente. Tá? Não necessariamente, mas geralmente elas têm o hormônio do estresse aumentado. E um hormônio que a gente faz de noite, que é o hormônio de crescimento, que na hora de dormir você produz, elas têm diminuído. Ou seja, Então, aumenta do estresse e diminui o outro. Isso. Elas têm também, a gente sabe já a nível de mitocôndrias, que seriam... A mitocôndria tem muita função, mas vamos dizer que ela é a fábrica de energia do corpo. Já existe lá a lesão mitocondrial mostrada em artigos científicos em fibromialgia, a dificuldade das mitocôndrias trabalharem com intensidade. Sim. Isso já existe também. Tem fator genético. Aí é herança. Herança genética, sim, mas existe, mas ele não é extremamente preponderante. Existe uma maior chance de, se você tem familiares de primeiro grau com fibromialgia, você ter, existe. Mas tem a epigenética, que é aquilo que, por exemplo, um irmão gêmeo igualzinho, eles têm o mesmo gene, mas se eles têm fatores, moram em lugares diferentes, são criados, o que come, tudo isso, um pode ficar gordo, o outro pode ficar magro. Sim, entendi. Então, o desenvolvimento do gene, o que o gene vai estar lá, o código está lá. Se esse código, se esse número de telefone vai ser discado ou não, depende do seu corpo. Tem a ver com uma exposição, né? Como que é a exposição à vida, né? Tem a exposição toda, que a gente chama de epigenética, é acima da genética, é o que controla a genética. Então, sim, isso é importante. E aquela questão das experiências da vida, fatores ambientais? A gente tem também as pessoas que vão ter sofrido alguma situação emocional muito forte, uma perda, isso acontece, uma perda de alguém, ou um estresse por causa de um acidente, alguma coisa, e aí começa a desenvolver a síndrome da fibromialgia a partir daquela situação. Isso é como um gatilho e pode acontecer também. Sim. Agora, doutora, para que a gente possa entender como que é essa questão da fibromialgia, essa intensidade toda, a gente percebe que chega a ser fascinante nessa visão de múltiplos ingredientes que se combinam. Mas, em termos mais gerais, como o corpo de alguém com a fibromialgia reage à dor de uma forma tão diferente? Existe algum conceito central que explique essa sensibilidade amplificada que você mencionou anteriormente? Vamos pensar que o nosso corpo ele é uma cidade, com todas as fiações e tudo. Vamos pensar na parte elétrica. E é bem semelhante, na verdade, o nosso sistema nervoso. Tem a parte elétrica central, que seria o cérebro, e a parte elétrica dos fios que vão chegando para todas as casas, todas as células, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí distúrbio de desencapamento, de curto-circuito. É essa hipersensibilidade como um todo, no corpo todo, a pessoa com fibromialgia. Então, o cérebro dela está mais ativo do que o cérebro de uma outra pessoa. E as regiões de dor são mais ativas. A região de dor é a mesma região de ansiedade, de depressão. É uma região hiperativa. Por isso que vem tudo junto. E aí vem tudo junto e de uma forma mais intensa. Mas também é interessante comentar que existem várias situações que fazem isso na pessoa, que não é só fibromialgia. Por isso que é preciso ir a um médico bastante capacitado. É interessante sempre perceber se aquele médico você está com a confiança na relação com o seu médico. Você está vendo que aquele médico está te levando de todas as formas que ele pode a soluções para o seu problema. Isso é importante, isso não é gasto, isso é benefício. Cuidado, assim, né? Cuidado com a saúde, né? E aí, o que acontece na fibromialgia? Você tem que olhar se a pessoa tem vitamina B12 suficiente. Já me encaminharam uma pessoa que falaram que tinha fibromialgia, que a B12 estava muito baixa, a pessoa ela estava cega por causa de B12 tão baixa. Quantas pessoas já me foram encaminhadas como sintomas de fibromialgia e eu tinha que ajudar, era na menopausa, no climatério, nossa. Ou seja, não era um diagnóstico acertado para aquele encaminhamento, né? Na verdade, o próprio profissional poderia cuidar, né? Isso. E assim, hipotireoidismo, os sintomas são parecidos também. Então, assim, você tem que fazer
uma exclusão de outras causas. Não que a pessoa, por exemplo, tem hipotireoidismo e tem fibromialgia. Pode ter as duas coisas. A questão é que o hipotireoidismo tem que estar tratado para que diminua os sintomas do hipotireoidismo e a pessoa realmente ela tem fibromialgia também. Sim. Bom, interessante, doutora, essa fala sua, porque pode haver também, claro, né, a sua especialidade é a medicina da dor, mas pode haver aí uma comunicação entre os médicos em função do bem-estar do paciente, né? Para chegar a um diagnóstico. Isso é extremamente necessário. E o paciente perceber que não é apenas um papel, que aquilo ali foi uma investigação que chegou às causas de coisas que ele está queixando. Né? Então, houve uma investigação, tudo que é possível está sendo feito, e aí a pessoa fala assim, não, a gente está fazendo tudo que a gente pode. Essa é a grande pergunta na fibromialgia, especialmente para o paciente. Você está fazendo tudo que você pode? A gente já comentou sobre isso nas outras entrevistas, né? Especialmente o exercício físico. O paciente na fibromialgia, na dor em geral, a postura do paciente, a forma como ele encara as situações da vida, vão me mostrar a resposta que vai ter. Sim. A gente sabe que, a doutora já falou em outra ocasião, que os exames, eles por si só não trazem nada conclusivo, mas apontam para um caminho a seguir, né, doutora? Apontam. E até o caminho, assim, por exemplo, eu descarto uma outra situação e melhoro o corpo da pessoa como um todo. Isso é extremamente importante. Eu entrego mais qualidade de vida. E aí, a fibromialgia continua ali com os sintomas dela, tratemos agora do que deixa a fibromialgia. Entendeu? Tratemos do corpo humano como um todo. A gente é um todo e precisa de ser olhado como um todo também. Sim. Doutora Ludmila Dornelas, nossa convidada dessa terça-feira. O nosso tempo hoje já está esgotado. A sua mensagem final para hoje, e a gente vai seguir com essa temática no próximo programa. Sim. Eu sempre falo para os meus pacientes, nenhum tratamento é uma sentença. Então, assim, nós podemos sempre tentar. E outra coisa que eu falo, eu tenho muitas cartas no bolso. Eu acho que isso dá segurança, porque cada organismo responde de uma forma a determinada intervenção médica. E então, eu estou aqui, eu estou ao seu lado. Faça a sua parte, porque daqui do outro lado eu vou fazer o meu máximo sempre. Acho que isso é extremamente importante. É essencial, né? Inclusive, até me lembro que 85% é do paciente e 15% do médico. Isso. Ficou memorizado. E essas são memórias que têm que ser carregadas e ativadas sempre. Eu estou fazendo a minha parte. Eu, como deficiente físico, né, por causa do acidente de ônibus, eu falo, gente, um momento que eu estou, por exemplo, sentindo mais dor na coluna, que é muito claro, minha coluna foi fraturada em 3 lugares, tem diversos pinos, tudo, eu falo, eu estou fazendo exercício para essa coluna ser forte? Eu estou comendo as coisas certas para que eu tenha músculo? Eu estou bebendo água suficiente? Eu estou fazendo a minha oração? Eu estou dormindo? Essas coisas que... Tem que se perguntar diariamente, né? O tempo todo. A todo momento. A sua rede social? Minha rede, @dor.dra de doutora Ludmila. @dor.dra Ludmila. E tem o contato telefônico também, né? Sim, é 31 99843 0101. Eu atendo online no país inteiro, tem pacientes de fora também. Atendo presencial em Manhuaçu e em Belo Horizonte. Ótimo. Até daqui a 15 dias, então. Até. E nós vamos seguir com essa temática da fibromialgia, porque o assunto, você percebe, é extenso e a gente precisa conhecer um pouco mais. Daqui a pouquinho voltaremos na sequência do nosso Manhã do Ouvinte. Até já. 106.9. Credibilidade, seriedade. Manhuaçu FM.